Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Entrevista, trânsito, os bastidores em Brasília, esporte. Tudo o que você precisa saber agora na Conte. E no portal Leia Agora. Oi, gente, eu sou Camila Piacente e conto com a sua companhia por aqui agora na Conte até às 19 horas de hoje, desta segunda-feira, é dia 20 de fevereiro. Aliás, não é qualquer segunda-feira, né? Vamos combinar, é segunda-feira de carnaval. E eu espero, claro, que você esteja bem. Se estiver descansando, olha, aproveita. Mas se não rolou descansar, não fica triste não, nem todo mundo consegue, viu? Essa folguinha aí de carnaval. Vamos ficar no pensamento positivo, quem sabe no próximo ano a gente tá lá junto, no bloco, né? A gente podia fazer o bloco do Agora na Conte, o bloco do estúdio. Eu até propus aqui pra galera vir fantasiado, mas ninguém quis não, viu? A culpa não foi minha, queria que fosse mais divertido, mas enfim. Quem sabe numa próxima, não é? Lembrando, inclusive, que se te deixa mais feliz, carnaval não é feriado, tá? Nós vamos falar sobre isso por aqui também. Mas nessa edição nem tudo é sobre festa, não é sobre carnaval. Tem notícia, tem informação, tem acontecimentos e entre eles foi até um pedido de um ouvinte nosso para entender um pouco mais a respeito do que vem acontecendo, do que aconteceu, não é? E do que vem acontecendo com as lojas americanas. Nós recebemos mensagens, em especial de pessoas que gostam da loja, que gostam de comprar pela internet na Americanas e que estão preocupados, não é? Se podem continuar comprando, se correm o risco de não receber o produto, enfim, se continua sendo um site confiável, uma loja, não é? Em especial pela internet, se dá para comprar mesmo. Bom, a princípio a gente vai falar sobre isso também, a gente vai ouvir um especialista, mas uma das últimas notícias a respeito das lojas americanas é que a própria, não é, a loja entrou com uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal contra a produção antecipada de provas promovidas pelo Bradesco na Justiça de São Paulo. O argumento central é de que a decisão da Justiça Paulista permitiu acesso a e-mails da diretoria da empresa que foram trocados com os advogados das americanas, o que teria aí violado o sigilo profissional dos advogados. A Presidência da República tem finalizado um orçamento, isso já falando com relação a outra notícia, mas só para a gente fechar esse assunto das americanas, calma que a gente vai responder. Vamos falar sobre isso sim ao longo dessa edição. Agora, com relação à Presidência da República, gente, é o seguinte, já tem finalizado o orçamento para restaurar as obras de arte que foram danificadas durante o 8 de janeiro. Ao todo, 18 peças históricas foram danificadas, incluindo a pintura As Mulatas, de Di Cavalcanti, e Flautista, de Bruno Jorge. O restauro será feito no próprio Palácio do Planalto, por uma equipe aí de restauradores. O valor de mercado das obras de arte é cerca de 40 milhões de reais e uma avaliação preliminar realizada pela presidência apontou que a contratação de uma equipe de restauradores sairia mais barata do que recorrer ao seguro do patrimônio danificado. Para acompanhar o processo de restauração, o governo federal tem mantido tratativas com universidades públicas que têm experiência, não é, em restauro de obras de arte. E a expectativa de assessores do governo é de que até julho, só no meio do ano, é que essas peças de arte sejam recuperadas e voltem aí a ser expostas no Palácio do Planalto. A ideia é de que na etiqueta de identificação, inclusive dessas obras de arte, seja anexada uma imagem do objeto danificado como uma lembrança histórica do ocorrido, não é? Que apesar de terrível, tem que ser lembrado, não é? Para que nunca mais se repita, nunca mais aconteça, não é? Bom, já estamos no ar, nós vamos prosseguir aqui com as nossas notícias, as nossas informações e vamos voltar a falar de carnaval, né? Porque não é só isso, mas o tema central não deixa de ser o carnaval. As festas de carnaval estão rolando, né, desde sexta-feira a todo vapor, acompanhadas aí de um clima de euforia já que marca o primeiro carnaval após 2 anos sem grandes festas por conta da pandemia.
O principal período da festa teve início sexta passada, não é? Sexta passada à noite, e se estende até quarta-feira de cinzas, dia 22, sendo a data oficial do carnaval em 2023, a terça-feira, né? Mais conhecida como amanhã, dia 21 de fevereiro. Mas ainda que seja uma das festas mais tradicionais do país e conhecida mundialmente, o carnaval, gente, não é considerado feriado nacional. A folia, na verdade, é ponto facultativo no calendário oficial do país, com exceção para estados e cidades que tenham a data como feriado. De repente, aí um feriado estadual ou municipal, o que não é o nosso caso, tá? Para você que está aí nos ouvindo e segue trabalhando, o advogado Fernando Henrique Souza Lima esclarece essas e outras dúvidas. O carnaval é uma data muito esperada por boa parte dos brasileiros. Contudo, que muita gente se esquece que não é um feriado nacional. Na prática, isso significa que as empresas não são obrigadas a liberar seus funcionários, além de poderem convocar o profissional para trabalhar sem necessidade do pagamento de hora extra. É comum que empregadores e funcionários façam acordos para não trabalhar nos dias de carnaval. O mais comum deles é o acordo de compensação de horas. Uma das opções é oferecer para o funcionário estender a jornada de trabalho durante alguns dias na semana para compensar as horas não trabalhadas no período festivo. A Prefeitura de Cuiabá editou um decreto, o 9.506, que ele cita que nos dias 20, 21 e 22 até as 14 horas será considerado ponto facultativo. Sendo ponto facultativo, cabe a cada uma das empresas decidir se os funcionários terão folga ou não. Caso eles tenham que cumprir expediente normalmente, os trabalhadores serão remunerados como se fosse um dia normal, um dia útil de trabalho. Ainda que a data ela não seja considerada um feriado nacional, o costume da folga nesses dias de carnaval ele é tradição no país. Para várias empresas aí existe isso. Dessa forma, mesmo que em cidades onde não é feriado, as empresas também podem avaliar as possibilidades de conceder folga nesses dias. E as opções tem algumas alternativas. A empresa pode optar por que os funcionários façam a compensação antecipada de horas não trabalhadas, ou que eles façam a compensação futura por meio de acordo, ou banco de horas, ou pode até conceder folga sem a necessidade de compensação futura. Aí fica o encargo do acordo entre empresa e empregado. É isso, então fica menos triste, né? Pensar que não é feriado, que a gente está trabalhando aí, tudo certo, tudo ok. Vamos continuar falando ainda com relação a esse momento de feriado. Calma, eu vou mudar de assunto, mas eu acho que é preciso estabelecer aí, tirar todas as dúvidas, né? De repente tem muita gente chateada, né? Nem tanto, mas enfim. De acordo com um estudo realizado com 281 pessoas nos principais centros comerciais aqui da capital, pelo Núcleo de Inteligência de Mercado da Câmara de Dirigentes Lojistas, da CDL aqui de Cuiabá, aproximadamente 14% da população está caindo aí na folia, viu? E 86% não. Veja bem, a grande maioria. Não sendo que desse montante aí, que vai aproveitar a festa, não é? A maioria, representada por 53%, deve ficar por aqui mesmo em Cuiabá. 32% pretende ir para cidades vizinhas aqui da capital, em especial Baixada Cuiabana, não é? E 6% pretendem passar esse período, já estão fora, não é, do estado. Outras cidades, 0,5% em outras cidades do estado e 0,4% ainda não sabiam para onde iam durante esse carnaval. É importante informar, lá vem eu mais uma vez, que o comércio está aberto. Não agora, porque agora já o horário já passou, não é? Mas durante o carnaval pode abrir normalmente, já que a data não é considerada como feriado. Inclusive, depois de amanhã, quarta-feira de cinzas, também para efeito de abertura, em tese é um dia normal de trabalho para o comércio. Mas não é bem assim, né, gente? Escola aí nenhuma vai abrir, né? A maioria, digamos assim, né? Não sei se nem todas, mas a grande maioria, escola só volta a funcionar na quinta. Mas, enfim, na teoria é isso. Fica a critério de cada lojista, os horários de abertura e fechamento, conforme o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL aqui de Cuiabá, o Fábio Granja. O período carnavalesco beneficia apenas alguns setores da economia, mas o comércio está otimista, viu? Primeiro eu quero dizer a todos vocês que carnaval não é feriado, trata-se de um período festivo, mas não está previsto em nenhuma lei
tanto na esfera federal como estadual e municipal, que considera esse período ou essa data como feriado. Então, Carnaval não é feriado. O que existe é uma análise de mercado para saber se é viável a abertura de algumas empresas, de algumas lojas, de acordo com o seu segmento. No caso do comércio em si, a tendência é que, quando falarmos em comércio de rua, trabalhará normalmente durante o Carnaval, com exceção da terça-feira, onde a maioria optará em não abrir as portas, olhando para o comércio de rua. Quando a gente olha para o comércio localizado dentro dos shoppings, estes abrirão as suas portas em todos os dias do Carnaval, inclusive a terça-feira. Já analisando o setor público, este não terá expediente durante a segunda, terça e só retornará na quarta-feira após o almoço, assim como os bancos, que também não terão expedientes nem na segunda nem na terça e retornarão na quarta-feira a partir das 11 horas. Inclusive, o horário de atendimento será reduzido na quarta-feira, sendo apenas das 11 até as 14 horas. Mas as pessoas não precisam se preocupar com aquelas contas com vencimento durante esse período, pois poderão ser pagas através dos canais digitais ou serem pagas no dia útil, que será na quarta-feira. Olhando agora a questão da economia, é importante dizer que a gente está com uma expectativa de um incremento em torno de 2% quando a gente compara com o ano passado. O Carnaval ele não favorece todos os segmentos da economia, ele favorece principalmente o turismo, ele favorece as pousadas, favorece os hotéis, por isso que as cidades em volta da capital estarão praticamente com todas as vagas em hotelaria e pousadas praticamente preenchidas. Muitas pessoas aproveitam para poder descansar, repousar e assim por diante. E um outro setor que é favorecido é o setor de alimentação, bebidas, que temos aí restaurantes, bares e também o ramo de confecção, onde muitas pessoas aproveitam para comprar suas roupas, outras acabam comprando também suas fantasias e também acessórios e apetrechos voltados para o Carnaval. Então, é um período que favorece parte de setores da economia e outros acabam não sendo favorecidos, por isso que acabam também optando em não abrir as portas, principalmente durante a terça-feira. Gente, seguindo aí em pleno Carnaval, de repente você se lembra de um compromisso, né, que precisa aí do funcionamento de agência bancária, serviço público, pode acontecer, não é? De repente amanhã você se depara com vencimento de conta, enfim. Quem tiver compromissos bancários e comerciais nesse período deve ficar atento a algumas mudanças de horários de funcionamento de bancos. Lojas até quarta-feira, até o dia 22 agora, a FEBRABAN, não é? A Federação Brasileira de Bancos informou que não vai ter expediente, não é? Não tem expediente. As agências bancárias seguem fechadas para atendimento ao público até amanhã, dia 21. Na quarta-feira de cinzas, dia 22, os bancos abrem ao meio-dia e a população pode utilizar os canais eletrônicos e correspondentes para o pagamento das contas. Além disso, os tributos que possuem código de barras, né, aquele boleto que insiste em vencer até no Carnaval, podem ter o seu pagamento aí agendado nos caixas eletrônicos e pelo atendimento telefônico do banco. Já os boletos, esses boletos de clientes cadastrados como sacados eletrônicos, poderão ser pagos via débito direto autorizado. Nunca tem desculpa para isso, né, gente? Gabriela Arantes tem mais detalhes nesse abre e fecha de Carnaval. É isso mesmo, Gabi? Conta pra gente. Boa noite. Bom, gente, o Carnaval está rolando, o pessoal está curtindo as festas e bloquinhos de rua na capital e também no interior de Mato Grosso. Porém, os foliões de plantão devem ficar atentos. Quem precisar ir ao banco não vai conseguir. Eles estarão fechados na segunda,
terça e voltam apenas a partir das 11 horas da manhã de quarta-feira de cinzas. Nesses dias, também não haverá expediente nos órgãos públicos da região metropolitana de Cuiabá. Porém, como é ponto facultativo, o comércio poderá funcionar normalmente. Então, quem precisar comprar algum adereço de carnaval, fantasia, está liberado. Para mais informações sobre o que abre e o que fecha nesse carnaval, é só acessar o leiagora.com.br. Camila, é com você aí no estúdio. Agora vamos sair um pouquinho aí desse movimento carnavalesco, é um assunto muito bacana e que infelizmente é discutido há muitos anos, né? Não temos aí uma resposta oficial, mas voltou a ser debatido na Câmara aqui de Cuiabá. O vereador Marcos Brito Júnior, ele solicitou ao Executivo Municipal a revitalização completa do Morro da Luz. Localizado no centro da cidade, essa medida atende uma reivindicação de comerciantes e também de moradores, não é, do entorno, que sofrem com o abandono do local que vem sendo povoado por usuários de entorpecentes e utilizado como depósito de lixo. Infelizmente, é o que tem acontecido ao longo dos anos, né? A gente até comentou aqui outro dia sobre essa situação, que é um local que já foi tão bonito, né? Que poderia ser ocupado pela população, mas infelizmente não acontece. Agora voltou aí em discussão. Vamos ouvir o que diz o vereador Marcos Brito com esse novo pedido, né? Que ele solicitou na Câmara de Cuiabá. Uma das nossas lutas hoje é a revitalização do Morro da Luz. Morro da Luz esse que é patrimônio histórico, paisagístico e ecológico também do nosso município. Tombado em meio dos anos 80, tendo uma importância histórica, né, para o nosso município, para a nossa Cuiabania. E lá pouco se sabe pela história que esse local representa, né? O poder público deixou há anos abandonado. Lá na década de 20 foi uma subestação de energia que fornecia parte da energia para a nossa Cuiabá. Poucos sabem disso, poucos sabem da cultura popular cuiabana. E o Morro da Luz é muito importante para isso. Era um dos polos mais atrativos que a gente tinha turisticamente, com suas trilhas, com suas praças, mais de 50 espécies de árvores catalogadas. Só que isso vem deixando a população muito triste pelo abandono, né? Hoje, atualmente, é uma região habitada por usuários de drogas, causando muita insegurança, com bolsões de lixo, e é uma luta que a gente está aí há mais de um ano pedindo a revitalização, reivindicando que aquilo ali tem que ser uma das prioridades do nosso município. Um símbolo, um pulmão verde no meio de uma cidade. Aquilo ali são poucas cidades que tem, e isso tem que ser colocado sim pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Obras, pela Prefeitura, como prioridade. E nós iremos acompanhar e brigar até o fim do nosso mandato para que isso aconteça. Antes de toda essa narrativa, né, é uma reivindicação que a gente fez. Nós protocolamos uma indicação pedindo uma revitalização completa do Morro da Luz, né, para que todo o complexo ali, toda a área verde tivesse essa característica que pudesse ser visitada novamente pelas famílias cuiabanas. E no momento que foi feito só foi uma troca de iluminação, né, que parte dela já alguns usuários já depredaram. Então a nossa briga, nós estamos encampando isso aí, já há um ano a nossa briga pela reforma do Morro da Luz, que é e sempre será um atrativo turístico para a nossa Cuiabá. O vereador Marcos Brito vai estar brigando por isso, né? Vamos fazer o possível para que sejamos atendidos. E um outro pedido também que foi solicitado, mas na Assembleia Legislativa, com relação à segurança, o deputado estadual Eliseu Nascimento, que é policial da reserva, ele defendeu o uso de armas não letais para a Polícia Militar aqui de Mato Grosso. O objetivo, segundo o parlamentar, não é matar, e sim oferecer condições ao policial de prender sem causar ferimentos. O impacto da arma letal, de acordo com o deputado, não causa nenhum tipo de lesão, mesmo se a pessoa atingida for cardíaca e usar um marca-passo. O nosso repórter Jardel Arruda conversou com o deputado que explicou como esses recursos devem ser usados de forma gradativa para evitar danos ao patrimônio e, claro, impedir ações muito exaltadas. No caso do município de Vera,
As imagens, é claro que o policial, ele foi afastando para trás, a todo momento ele foi afastando e verbalizando, tipo, afaste, se afaste. E o rapaz, ele foi para cima, ele mostra claramente o bastão para cima, para golpear o policial, e nesse momento, meu irmão, infelizmente, a ação policial é fração de segundo, né? E ele tem um amparo de legítima defesa justamente por essas questões, inclusive o próprio posicionamento do delegado, ele vem nesta linha, entendeu? Nenhum policial militar, ele irá, né, aguardar uma agressão quando ele se sentir em número inferior, ou muitas vezes quando a estatura deste oponente ser maior do que ele. A mesma coisa você pegar um cara que é lutador muito grande, né, para poder fazer um enfrentamento com o policial. Isso é o treinamento policial, é feito desta forma, entendeu? Então preservar-te a tua vida, né, nesse sentido. Então acabou acontecendo, né, e coberto de razão policial, né, coberto de razão, torna a repetir isso aí, mas infelizmente aconteceu dessa forma. É como eu disse, é fração de segundos, né, fração de segundo, um policial militar, ele toma a decisão, né, então assim, eu não posso afirmar qual seria a minha decisão naquele momento, né, se eu poderia ter atirado, ou se eu poderia, eu não sei. Eu não posso dizer hoje aqui, com todas as palavras, que o meu comportamento ou o comportamento de qualquer outro policial seria aquilo. É uma fração de segundo quando o cara pega uma arma e desfere de você, é fração de segundo, meu amigo. Então isso aí não tem como você afirmar qual seria a sua ação num momento como aquele. Nenhuma daquelas filmagens ali, ela foi feita se fosse a ação do policial, né? Todas as imagens foram imagens extraídas de uma distância, né? Uma distância de 10, 20 metros por transeuntes, né? Então, assim, a gente vê que não é por aí. Nós já estamos buscando esta alternativa, né, de arma menos que letal, justamente para poder, né, colocar que a opção não é a câmera. A opção é você ter uma quantidade numérica de efetivo de policiais para poder suprir o déficit e também equipamentos e armamentos apropriados para a devida ação. Então é justamente nesta linha que a gente irá defender, irá trabalhar. Não vejo que seria o ideal hoje, instalação de câmeras em fardas de policiais, até porque isto também em outros estados está sendo um retrocesso. Deputado, você e o Wilson Santos vão dividir a comissão de segurança, né? Ele é o autor dos projetos, já representou, está preparado para o embate com ele lá na comissão de segurança? Tranquilo, a gente conhece o deputado Wilson, né? Sabemos da sua participação política na Assembleia Legislativa, já esteve pelo Congresso, foi prefeito de Cuiabá, foi vereador. Então ele tem um posicionamento dele, a gente respeita o posicionamento dele, mas a gente não concorda com algumas colocações, com alguns tipos de projeto, e a gente debate, né? Agora há pouco mesmo, antes de estar dando a entrevista, eu tive a oportunidade de dialogar um pouco com ele, e assim, já começa a ser receptivo a ter um diálogo para que a gente possa explanar de uma forma mais técnica, né? Então acreditamos que podemos reaver essa situação e do limão fazermos uma limonada, né? As câmeras de farda poderiam ser implantadas aí, câmeras em todos os municípios, né? Nas entradas e saídas, um investimento que o governo com certeza fará justiça, né? Ao fortalecimento da segurança dos municípios. Isso também nós apresentamos hoje uma indicação para que todos os municípios possam receber do governo do estado câmeras de monitoramento dentro e nas principais vias das suas cidades. Então acreditamos que esse ano nós teremos muito avanço. Também estou aí participando da CCJ, projetos de grande relevância passarão por ali,
né? A CCJ hoje também uma comissão hoje que nós vemos que está de forma bem republicana a escolha dos seus membros. Nós temos membros de vários segmentos, né? Tem policial, como é no meu caso, tem médico, o doutor Eugênio, advogado, o doutor Diego Guimarães, o doutor Júlio, que ficou como presidente, que tem aí uma experiência muito positiva para nós, e temos também ali, né, o professor, né, deputado Tiago. Então nós vamos debater muito bem dentro da CCJ e na segurança pública, né, hoje apenas um policial que ficou na comissão, mas a gente vai buscar, né, fazer um debate sadio, né, e fazer aquilo que é melhor para o Mato Grosso e dando condições dos nossos profissionais poderem trabalhar de uma forma bem respeitosa, né? É dessa forma que nós vamos trabalhar. E falando em segurança, em atenção, em cuidado, final de semana, né, gente? Já teve um número aí alarmante de acidentes de trânsito nas rodovias estaduais. Infelizmente, nesse período de carnaval, todos os anos, todos, o número de casos costuma subir. E pensando em diminuir situações como essa, a Guarda Municipal de Várzea Grande orienta os foliões sobre os cuidados necessários para que durante as comemorações a população possa aproveitar a folia e com segurança, não é? Boa noite, Camila. Boa noite a todos os ouvintes da Conte. Aqui quem fala é o subcomandante da Guarda Municipal de Várzea Grande, Alexander Gouveia Ortiz. E vamos estar passando aí para todos os ouvintes, os foliões, nesse período de carnaval, quais são as recomendações que a Guarda Municipal de Várzea Grande dá para todos, para curtir um bom carnaval e com certeza sem dor de cabeça. Primeiramente, vale ressaltar, esse período de carnaval é um período onde as pessoas querem se divertir, querem consumir bebidas alcoólicas, então vai o primeiro recado: se beber, não dirija. Hoje a gente tem várias ferramentas, vários aplicativos na qual você não precisa colocar a sua vida em risco e a dos outros que estão no trânsito. Então vamos prezar primeiramente pela vida. Mas também tem aquela velha tradição do amigo da rodada, o amigo que naquele dia vai se responsabilizar pelo retorno de todos até sua casa, aquele amigo responsável que não vai beber naquela noite, que vai conduzir o veículo e levar todos com segurança para casa. Outra dica também: quem for com seu veículo, procure estacionamentos, evite deixar os veículos com pertences dentro, com objetos à mostra que demonstrem que atraiam a atenção de pessoas que passam pelo local e que possam vir a querer furtar o seu veículo. Também vale ressaltar, evite deixar seu veículo em locais sem iluminação, locais que tem poucas pessoas circulando. Deixe seu veículo, de preferência, em um estacionamento ou em locais com bastante iluminação e que tenham um grande fluxo de pessoas. Com isso você evita esse problema. Vale ressaltar também que mesmo que você não beba, preste atenção nos sinais. Quando você estiver dirigindo, se você estiver com muita sonolência também, evite dirigir. Evite pegar a direção do volante no estado de sonolência. Muitas vezes, e existem também estudos que demonstram que a sonolência, muitas vezes ela pode ser prejudicial, como se a pessoa também tivesse bebido. Então, se você vai para a festa, descanse naquele dia, vá com bastante energia e volte também com bastante energia para casa, com segurança. Vale ressaltar também que na volta de casa, ao passar por uma intersecção, um cruzamento, mesmo que ele seja sinalizado com semáforo ou com a placa de pare, reduza a velocidade. Você está consciente, você está acordado, mas você não sabe do outro condutor. Então vamos ter a prática da direção defensiva para que com isso todos nós tenhamos um bom carnaval. Esse foi um recado da Guarda Municipal de Várzea Grande. A Guarda está nas ruas. Contem com a Guarda. Vamos pro intervalo que na volta tem mais notícia por aqui. Agora na Conte. Volta já!
A informação como você gosta. Agora na Conte. Agora na Conte está de volta. Voltamos com mais Agora na Conte. Gente, essa notícia chamou muito a nossa atenção e a gente decidiu dividir com vocês. Um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados pretende dar direito ao luto para quem tem animais de estimação. O que você achou? Bacana a ideia, a iniciativa? Se aprovada, a lei vai garantir um dia útil de licença do trabalho para o tutor, o dono do animalzinho, que perder um pet. A Carla Farrima, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB aqui do Estado, explica que esse projeto sugere adicionar essa possibilidade de afastamento, a lei conhecida como licença nojo. É um nome, é engraçado o nome, não é? Mas é um nome de origem portuguesa, viu? Não tem nada a ver com o que se parece para nós aqui. Mas a Carla vai explicar para a gente, na sua opinião, como ela vê, não é, essa nova possibilidade, se seria um avanço para toda a sociedade. O projeto de lei do deputado Fred Costa e do delegado Bruno Lima, ele vem de acordo com a evolução da sociedade. Hoje em dia, muitas pessoas tratam, seus pets, seus animais de estimação, como membros da família. Muitas pessoas não têm filhos e os animais são a companhia que ela tem. Então, quando a pessoa passa pelo luto da perda desse animal, é uma situação muito dolorosa para ela, Eu já tive um pet, sei como é perder esse animalzinho. Então, nada mais justo do que essa pessoa tire pelo menos um dia para ela absorver aquela informação, aquela situação que naquele momento aquele animal não vai estar mais ali presente na vida dela. É um projeto de lei que eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade nele. Ele vai alterar uma lei federal, que é a consolidação das leis trabalhistas. E ela vem, como eu disse, com a evolução da sociedade. Existem até algumas empresas já que elas dão também um dia de folga quando um funcionário adota um pet, que é um incentivo, à adoção, para a pessoa fazer aquela adaptação do animalzinho em casa. Então, a sociedade está indo nesse sentido de que os animais possam ter mais direitos, que as pessoas, tutores desses animais, responsáveis por eles, possam ter mais direitos, e também com esses direitos vêm as responsabilidades, O próprio projeto de lei, ele cita a Lei Sanção, que é uma lei que ela agravou a pena para os maus tratos contra cães e gatos. Então, as leis, a cada dia mais no nosso país, elas têm que ir se adequando à nossa realidade do dia a dia. E esse cuidado com os animais sempre são pautas, no legislativo. Então, as pessoas, os deputados, os vereadores, eles têm que ir, sim, fazendo leis que possam ir de acordo com a vontade da sociedade, que é ou quando adota, passar mais tempo com o seu pet, quando tem a perda desse pet, possa ter um tempo para absorver essa informação e vivenciar isso. Então, eu vejo com bons olhos essa atuação do Legislativo Federal em criar uma lei que possa dar um dia de luto para a pessoa que perde seu animalzinho, isso devidamente comprovado, com uma certidão do médico veterinário ou algum documento legal que possa comprovar que essa pessoa era tutora deste animal, responsável por ele, e que ele infelizmente veio a óbito. Eu espero também que outras demandas, envolvendo a causa animal sejam postas em prática e quem sabe, como eu disse, mais leis que amparem tanto os animais como seus tutores, que hoje zelam tanto pela saúde deles, pelo dia a dia, pelo convívio com os animais, e para que sempre a gente possa estar mais amparado judicialmente sobre isso, porque hoje ainda existem poucas leis que versam realmente sobre o direito dos animais. Interessante, Mas ainda é uma discussão. Vamos aguardar aí para ver como caminha essa possibilidade. Vamos voltar aqui para as questões da capital. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, prorrogou o mutirão da conciliação fiscal até o dia 10 de abril. Esse mutirão ele possibilita a negociação de débitos do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, que, aliás, é uma nova discussão aí envolvendo o Ministério Público do Estado, para que não haja o aumento, que já foi definido pela Câmara, inclusive. Mas, de qualquer forma, esse assunto aqui é sobre os débitos, os que já estão sendo devidos.
Nesse mutirão também multas de trânsito, ISSQN, multas ambientais, enfim, o benefício abrange os débitos tributários com fatos gerados até o dia 31 de dezembro de 2021, já inscritos em dívida ativa ou não, como explica a Procuradora-Geral do município, a Juliette Miguel. O mutirão fiscal da Prefeitura de Cuiabá foi prorrogada. Assim, você, contribuinte, poderá negociar o seu débito de IPTU, ISSQN, multas de TACEMOB e meio ambiente com desconto de até 95% dos juros e multa, isso no pagamento à vista. O desconto nos juros e multa abrange o parcelamento também, porém em percentual menor, como em 12 vezes 60%, 24 vezes 50%, 48 vezes 30%, isso tudo nos juros e multa. O atendimento poderá ser presencial e virtual. Presencial na Avenida Getúlio Vargas 390, em frente ao INSS. E o virtual no portal Refis Online. E falando em dívida, em tributos, a Americanas é uma das maiores e mais antigas varejistas do país. Desde o seu comunicado no mercado, em 11 de janeiro, sobre inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais, são muitos, os desdobramentos envolvendo a empresa. O economista Feliciano Azuaga explica melhor para a gente a situação e ainda diz que essa pode ser a maior fraude contábil da história do Brasil. O caso das lojas Americanas parece que não vai ter um fim tão próximo e os próximos capítulos vão trazer algumas surpresas. Nesse momento, esse caso, que se desenha como a maior fraude contábil da história do Brasil, também está trazendo luz sobre um trio que era considerado o trio de ouro do capitalismo brasileiro. Beto Sucupira, Marcel Telles e Jorge Paulo Lemann, que são os proprietários do Fundo 3G, e surgiram lá na década de 80, vindo do Banco Garantia, tiveram as lojas Americanas como o primeiro negócio fora do setor financeiro. E isso foi um sucesso durante algumas décadas. Para a gente ter uma noção, as lojas Americanas é considerada uma das maiores empresas do varejo do Brasil. Ela tem aproximadamente 1.700 lojas, 40 mil funcionários e só aqui em Mato Grosso tem aproximadamente 34 lojas. Mas para a gente entender todo esse imbróglio envolvendo essa empresa que é um ícone do comércio varejista no Brasil, a gente tem que voltar um pouquinho no mês passado que aconteceu, No dia 11 de janeiro, o novo presidente da empresa, o Hilal, que tinha assumido a empresa há 9 dias, simplesmente pediu demissão e anunciou que a empresa estava com uma inconsistência contábil de aproximadamente 20 bilhões de reais. Esse valor é praticamente o dobro do valor do patrimônio líquido da empresa. Isso já trouxe uma certa apreensão. Nesse dia do anúncio, as ações da empresa que eram negociadas na Bovespa a aproximadamente R$12, caíram no dia seguinte a menos de R$2. Assim, foi um baque muito grande para o mercado de capitais brasileiros. E as pessoas começaram a se perguntar, mas como que uma empresa que tem um patrimônio de 10 bi tem uma dívida de 20? Esse foi o primeiro baque. Essa dívida era referente a operações de crédito junto a instituições financeiras que garantiam a compra de produtos junto a fornecedores, o chamado risco sacado. Isso gerou um pânico no mercado financeiro e os investidores começaram a desconfiar de outras empresas do setor varejista e também de outros segmentos do mercado brasileiro e principalmente da saúde financeira dos bancos. Isso gerou um pânico. A empresa anunciou que faria uma recuperação judicial e algumas semanas depois foi anunciado que as dívidas das lojas Americanas não eram 20 bilhões de reais de inconsistências. Quando você soma todo o montante, isso ultrapassa os 40 bilhões de reais, com aproximadamente 8 mil credores e uma dívida de curto prazo que pode estrangular e fazer com que a empresa vá à falência. As consequências dessa crise das lojas Americanas já começaram a aparecer. O setor bancário, que tinha emprestado dinheiro para essas operações de crédito, já começou a contabilizar os prejuízos. O Bradesco tem mais de 5 bilhões de prejuízo, o Itaú 3 bilhões e o Banco do Brasil anunciou que tem aproximadamente 800 milhões de dívidas com
as lojas americanas que não sabem se vão ser pagas. A gente também tem os 40 mil funcionários que não sabem se vão ter o seu emprego nos próximos meses, além de ter impactado grandes empresas fornecedores de itens alimentícios, eletrônicos e também do setor de editoras aqui do Brasil. Agora começou uma batalha judicial de sobrevivência das lojas americanas. Os bancos, os fornecedores e os trabalhadores se sentem traídos pela empresa. Mas existem umas alternativas para a tentativa de salvação dessa empresa. Uma das opções seriam os sócios majoritários, ou os chamados sócios de referências, né? O trio lá do Grupo 3G, o Marcel Telles, o Beto Sicupira e o Jorge Paulo Lema, aportarem recursos para pagarem essas dívidas da empresa. Mas a primeira proposta foi decepcionante. Eles ofereceram apenas 2 bilhões de reais para uma dívida de mais de 40 e através de um empréstimo, não seria nem um aporte. Isso gerou uma enorme frustração. Parece que eles preferiram manter o dinheiro ao invés da reputação. Uma alternativa é uma negociação da dívida com os bancos. O que está incomodando muito é o grande montante de dívida que tem com os bancos, se isso vai ser passível de negociação. Outra alternativa seria uma ajuda governamental do BNDES para os fornecedores que devem enfrentar problemas de caixa, já que não vão receber das lojas americanas. E nessa semana surgiu a possibilidade do grupo Carrefour comprar os pontos físicos das lojas americanas em centros que eles tenham interesse. Essa novela parece que está saindo das páginas de economia e vai para as páginas policiais. A gente tem que se questionar como que uma empresa conseguiu fraudar o seu balanço contábil em mais de 40 bilhões de reais, onde estavam os gestores, o Conselho Fiscal, as auditorias, a CVM e inclusive os bancos que emprestaram que não estavam passando pelo processo de compliance. Agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos e a gente espera que os trabalhadores, os locatários e os fornecedores não sejam prejudicados nessa fraude contábil que vai ficar marcado na história da economia brasileira. Vamos para Brasília, porque apesar do feriadão, tem notícias de Brasília, viu? Agora na Conte. Os bastidores em Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que não há nenhum sentimento entre os parlamentares de rever votações de reformas já aprovadas no Congresso Nacional. Segundo ele, a legislação pode ser até aprimorada, mas não há como mudar radicalmente o que já foi aprovado há 2, 3 ou 4 anos pelos parlamentares, como reforma trabalhista, não é? Que é bastante complexa, ou a autonomia do Banco Central, por exemplo. Ângelo Cruz, explica pra gente aí essa confusão no meio do feriadão de carnaval. Oi Camila, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Agora então os parlamentares seguem a todo vapor lá na Câmara dos Deputados para entregar esse relatório que trata então sobre a reforma tributária aqui no país. A ideia então estabelecida por hora é que esse relatório seja entregue até o mês de maio, ou seja, dentro do prazo de 90 dias que é estabelecido quando um grupo de trabalho é criado lá no Congresso Nacional. Mas pode ser que se não tiver consenso em torno desse texto, aí que esse prazo seja estendido por um período igual, ou seja, também de 90 dias, mas acontece que há um otimismo por parte dos parlamentares para tentar estabelecer esse texto pelo menos até o mês de maio, se passar disso até o meio do ano. Depois disso não seria algo interessante, até por conta da viabilidade política, porque a proposta de emenda à Constituição passa pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado Federal, ou seja, tem uma tramitação que, dependendo das discussões e se não tiver entendimento, a tramitação pode ser lenta. Um exemplo disso é o seguinte: no Congresso Nacional já tramitam 2 textos que tratam justamente sobre a reforma tributária. O que tem mais força é da Câmara dos Deputados, por isso a criação de um grupo de trabalho, depois de autorização do presidente lá da casa, Arthur Lira. Já o que está no Senado Federal já não tem tanta força assim. Por quê? Porque justamente trata dos mesmos pontos. O principal deles é justamente a questão de criar um único imposto, o IBS, e com isso substituindo 5 impostos. Mas o que os estados cobram? Uma reforma mais ampla, tem uma preocupação em relação ao ICMS, porque
porque deixa de ser na produção, vai direto na compra, ali no consumidor, e para muitos, no caso, estados, não é interessante, então, esse modelo aí de taxação, ou de tributação, melhor dizendo, do ICMS. Por isso, da dificuldade, então, de se aprovar uma reforma tributária ampla no Congresso Nacional. Não é de hoje, na verdade, que os parlamentares tentam aprovar um texto dessa magnitude. Só para se ter uma ideia, já tinha esse interesse por parte do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, para aprovar o quanto antes uma proposta de emenda à Constituição que tratava justamente, então, sobre a reforma tributária, mas não tinha consenso, não só dentro do Congresso Nacional, mas também, claro, dentro dos estados, porque a grande preocupação dos governadores é o seguinte, né, a perda de arrecadação. Isso é muito comum, inclusive, muitos governadores estiveram aqui em Brasília, não é de hoje, vários encontros, então, ocorreram ao longo da última semana com os presidentes da Câmara, do Senado, Arthur Lira e também Rodrigo Pacheco. A ideia é costurar, ou seja, chegar em um consenso justamente para que se tenha um texto mais sólido em relação a uma reforma tributária. O caminho não é tão simples assim e, de fato, tem que passar por um consenso. Muitos acreditam que também, se tendo a reforma tributária aprovada aqui no país, pode ajudar, por exemplo, na redução dos impostos, também até mesmo dos juros, ainda mais em um momento bastante incerto, né, da economia. Um outro ponto importante é o seguinte, a reforma tributária, essa pauta econômica é a palavra-chave, pelo menos dentro do governo do presidente Lula, né, porque a ideia, então, é deixar as pautas consideradas de costume de lado nesse momento e focar nas pautas prioritárias da área econômica. E quem ganha, então, primeiro lugar nessa prateleira é justamente a reforma tributária. O caminho é bastante complexo, tem que passar por entendimento, mas é importante destacar o trabalho que vai ser realizado por essa comissão, né, ou por esse grupo de trabalho lá na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque não vai contar só com a participação de 12 parlamentares que formam esse colegiado, mas também de outras autoridades, juristas e membros, né, da sociedade civil. Isso é importante para tentar se chegar a esse texto coeso. Acontece também que existem algumas reivindicações por parte dos governadores dos estados e a ideia também é acoplar, no caso, nesse relatório final, que deve ser apresentado no mês de maio, justamente essas reivindicações. É um caminho bastante longo, mas há um otimismo. Então, por exemplo, se você tem uma aprovação, ou seja, um relatório muito coeso, com a aprovação de todos os lados, com o consenso de todo mundo envolvido nessa história, PEC pode passar rapidamente lá pelo Congresso Nacional e não seguir uma novela, como a gente acompanhou em outros casos, né? Porque PEC passa primeiro pela Câmara dos Deputados, depois o Senado Federal. No que a gente consegue perceber é que tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, todo mundo quer que isso saia do papel o quanto antes, já que vem se arrastando há alguns anos. É uma discussão bastante longa, a gente vai acompanhar, mas claro que o pontapé inicial do grupo de trabalho é importante para o prosseguimento, para que se chegue a um texto coeso e finalmente então se tenha uma reforma tributária aqui no país. Agora a grande questão é, se vai tributar os mais pobres ou os mais ricos, aí tem que ver, por isso também é importante a participação da sociedade civil. Acontece que ninguém quer sair perdendo e por conta disso é necessário de fato um texto coeso e que todo mundo possa sair ganhando e não perdendo tanto assim. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Ângelo, pela sua participação, pelas informações. O deputado Maxi Russi, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, cobrou de forma veemente a diretoria do Banco Pini. Essa instituição vem travando um projeto para que o governo do estado faça os investimentos visando duplicar a BR-163 até Sinop. O parlamentar disse o seguinte, que se o travamento continuar, outros poderes do estado precisam se pronunciar. Ele disse que o que não dá é para um banco barrar um investimento desses, não é? Que se o governador abandonar esse pleito, a Assembleia, de um modo geral, não é? O governo terá dificuldades em concluir essa obra. Na sexta-feira passada, depois de uma reunião na sede do União Brasil, Mauro Mendes disse que pode desistir da obra de duplicação e controle do trecho, que ainda é concessionado à Rota do Oeste. Atualmente, apenas o Banco Pini, que não aceitou aí essa proposta para redução das dívidas. Com isso, além da duplicação do trecho entre Cuiabá e Sinop, o deputado Maxi Russi lembrou que é necessário que isso seja destravado o mais rápido possível, tendo em vista que buracos tomaram conta, né, da pista entre Rondonópolis e a capital. Além disso, o Max também criticou a instalação dos radares entre a cidade de Jaciara
e Cuiabá. De qualquer forma, o deputado Maxi Russi realmente cobrou de forma incisiva, já que, segundo ele, a Rota do Oeste não entrega um serviço de qualidade e ele vem batendo nessa tecla aí desde 2015 e eles não cumprem com as suas obrigações. O deputado estava bem nervoso. Vamos ouvir aí o que disse Maxi Russi. Muito ruim isso, decepcionante por alguns motivos. Primeiro, que a gente precisa dar uma solução na BR-364 de Cuiabá para cima. Segundo, porque de Jaciara para Rondonópolis está inviável, buracos. Agora vão colocar de Jaciara a Cuiabá mais 6 radares de multas eletrônicas, ou seja, forma de penalizar a população, não entrega um serviço de qualidade, não se resolve. A empresa que está aí, a concessionária que ganhou a concessão, que eu venho batendo desde 2015, não cumpriu as suas obrigações, não cumpriu os seus compromissos, não fez os investimentos, está arrecadando todos os dias de todos os usuários que passam por aí, e o governo do estado busca uma solução, um banco barra. É muito ruim isso. Eu acho que a Assembleia, a gente tem que fazer uma força muito forte contra isso, até porque o governo ameaçou em alguns momentos até abandonar esse pleito, e abandonando nós teremos dificuldade, eu vejo dificuldade aí da empresa que está lá, que já teve uma série de problemas, concluir as obras, continuar, fazer os investimentos que não foram feitos e arrumar o trecho que tem dado acidentes, tem causado mortes, vítimas, vidas sendo perdidas. Então realmente muito triste e muito ruim essa perspectiva de não solução desse problema. A Assembleia está muito envolvida nisso, o governo do estado da mesma forma. Eu acho que talvez outros órgãos poderiam participar mais disso, de forma mais ativa. A gente procurar talvez judiciário, procurar outras instâncias aí, porque realmente não tem condição apenas um banco barrar um processo desse que traz um ganho muito grande. Isso não é um ganho econômico para o estado de Mato Grosso, isso é um ganho social para o nosso estado, vidas que serão salvas, investimentos que serão feitos. O governo quer fazer os investimentos, tem condição de fazer esses investimentos, precisa fazer esse investimento, é o principal elo de escoamento da nossa produção, um estado que vai bater recorde de produção esse ano. Então nós precisamos avançar em termos de logística, avançar em termos de infraestrutura, e infelizmente esse detalhe está travando tudo isso. O carnaval é um período do ano em que se observa um aumento significativo do fluxo de veículos e também de passageiros em rodovias. Esse ano, por exemplo, com o retorno das festividades, a expectativa é, segundo a PRF, de um número recorde, tanto de pessoas como de veículos em circulação. Pensando nisso, a PRF iniciou na sexta-feira a Operação Carnaval 2023. De acordo com o inspetor da PRF de Mato Grosso, Arthur Nogueira, a região entre os municípios de Rondonópolis e Sinop receberão atenção especial durante todo esse período, já que é um trecho considerado o ponto mais sensível do estado. Vamos ouvir. Em Mato Grosso, o planejamento foi construído com base nas estatísticas de acidentes dos últimos meses, com o objetivo de reduzirmos esse número, em especial nas BR-070, 163 e 364, entre os municípios de Rondonópolis e Sinop, considerado o ponto mais sensível no estado. As equipes estarão distribuídas em diversos pontos, utilizando o radar móvel para o controle de velocidade, os bafômetros para certificar se os motoristas não consumiram bebida alcoólica para depois dirigir, e nos pontos de ultrapassagem em local proibido, para que dessa forma possamos garantir a livre circulação e a segurança viária para todos. Durante esses 6 dias, vale lembrar que não teremos a restrição de veículos de carga. Portanto, motoristas, esperamos a consciência e que cada um faça a sua parte, mantendo a distância de segurança do veículo da frente, respeitando os limites de velocidade da via, evitando as ultrapassagens perigosas e não ultrapassando onde a sinalização proíbe, a utilização de cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo, e vale sempre reforçar:
Se consumir bebida alcoólica, jamais assuma a direção de um veículo. A Polícia Rodoviária Federal estará à disposição no número 191, com policiais 24 horas para receber as suas denúncias, as suas reclamações e prestar as informações necessárias para que você faça uma viagem segura e tranquila. Boa viagem a todos e que Deus nos acompanhe e guie. É isso, gente, com essas dicas, não é, em especial aí para você que ainda vai pegar a rodovia, não é? Afinal de contas é segunda-feira, ainda dá tempo de uma folguinha, de aproveitar esses dias aí de carnaval, não é? Boa parte aí das pessoas só volta ao trabalho na quarta depois do meio-dia ou até mesmo na quinta, mas fica aí as dicas dadas pelo inspetor da PRF, Arthur Nogueira, e também pela Guarda Municipal de Várzea Grande, seja aqui na cidade, seja nas rodovias. Cuidado, vá com calma, se beber, não dirija, é muito importante seguir essas regras, viu? E a gente fica por aqui, amanhã estamos de volta se Deus quiser, aproveite aí com moderação, com parcimônia, faz tempo que eu quero falar essa palavra aqui no encerramento, e se cuida, amanhã a gente vai estar por aqui com mais notícia, mais informação, a gente conta com a sua companhia, não abandona a gente não, até amanhã. Você ouviu Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Volta amanhã na Rádio Conte e no portal Leia Agora.